Salve, minha gente, tudo bem? Então, hoje eu tô aqui por um motivo diferente, né? Normalmente eu só falo de geografia, né? E hoje eu vim aqui falar de política, sim, política. Porque eu tô vendo que esse ano de 2026, além de ser um ano de eleições no Brasil, ele tá sendo um ano decisivo pro mundo, tá? Então, a gente tem que tomar consciência de diversas questões e eu vejo que cada vez mais a gente tá, em vez de estar se unindo pelas questões certas, a gente está se dividindo pelas questões erradas, né? Defendendo às vezes coisas toscas, né? Então, eu quero fazer um vídeo que seja um vídeo praticamente atemporal, né? Eu quero em algum outro momento também falar de candidatos, falar dessa política mais eleitoral, mas hoje eu quero falar de uma política mais em geral, porque quando eu penso, né, a grande massa do Brasil, né, o que realmente importa, né? Aonde que o calo aperta mais? Quais são os motivos que a gente tem que se preocupar mais? E praticamente todos eles passam pela questão da economia, né? Quantidade de brasileiros está indo para fora do Brasil, né? Pensando que talvez esse país não seja tão interessante, buscando oportunidades no exterior. Quantidade de gente que eu vejo, né? De classe média, de classe alta, de classe baixa, que vão perdendo em qualidade de vida, estão cada vez mais espremidos em um, dois, três, quatro, cinco empregos e bico no final de semana. E ao mesmo tempo a gente discute sobre a vida além do trabalho, será, né, o fim da escala 6 por 1, pautas extremamente importantes, mas a gente tem que pensar no macro para chegar no micro, né? Então, será que o país ele tem condições de ter prosperidade, né, para que todo mundo possa ter boas condições, para que a grande massa possa ter boas condições? E isso não é só a legislação trabalhista que vai definir, né? Isso que eu acho que às vezes falta, né? A gente enxergar que para o país ter prosperidade, isso é um contexto global e é sobre essas questões que eu queria falar, né? Então, quando eu vejo, né, as reclamações da maior parte da população sobre o que realmente importa, o que importa, né, é a qualidade de vida que a gente consegue ter com o salário que a gente tem, né? É como o aluguel tá caro, né? É como o Brasil às vezes não oferece tantas oportunidades para os jovens que vão para o exterior, né? Então, esse é o que realmente importa, é o que vai me guiar nesse vídeo. Então, vou fazer um vídeo atemporal, óbvio, né? Falando do tempo presente, mas falando dos desafios, né? Porque eu vejo que muitas vezes a gente acaba sendo dividido nessa briga de torcida, né? Favorecida por uma polarização. Eu conheço inúmeras pessoas que simplesmente votaram na eleição pensando no menos pior, né? Especialmente no candidato a presidente. Ah, votei no fulano para o outro não ir. E eu acho que às vezes a gente limita também a nossa visão de política de achar que somente o cara que vai sentar lá na cadeira do presidente vai ter, né, alguma possibilidade de transformar o Brasil, mas na verdade a única possibilidade que eu vejo, né, de transformação assim macro, claro, individualmente a gente pode achar meios, né, de ascensão social e tal, mas para a gente transformar o país como um todo, é a gente entender que a política é essa ferramenta. Essa ferramenta que não está funcionando muito bem, né? Mas às vezes a gente pensa, se não está funcionando muito bem, vamos abandonar a política, mas eu acho que é o momento de retomar a política e retomar com uma ideia de nação, né? Com uma ideia de pensar o que que une, né? O que que a gente tem em comum enquanto nação, né? Em comum, eu digo, pelo menos 95% da população brasileira teriam que concordar em algumas das coisas que eu vou falar, tá? Então, vamos pensar um pouquinho nessa questão macroeconômica. E daí eu queria começar mostrando para vocês o seguinte. Eu queria começar mostrando para vocês um pouco sobre a questão do Brasil enquanto potência de exportação. Exato. Eu trouxe aqui esses dados eles são atuais, eles são de 2025, e aqui a gente vai observar, de um lado a gente tem as exportações, tá? Então, o que o Brasil vende para fora, né? Isso aqui é de 2025. De outro lado, a gente tem as importações. Então, eu queria começar comentando disso, para a gente ver algumas questões importantes. E olha só o que vai se destacar no Brasil. Minério de ferro. Minério de ferro bruto, né? É o principal exportado. Depois a gente tem soja, depois
depois a gente tem petróleo bruto, açúcar, carne bovina, farelo de soja, combustíveis de petróleo, carne de aves e celulose. O que todos esses 9 itens, né? Então a gente está falando aqui 9 dos principais, dos 10 itens de exportação, eles são basicamente commodities, ou seja, produtos que não foram transformados, produtos que são baratos, produtos que têm um baixo valor agregado, ou seja, como que eu agrego valor à mercadoria? Cara, por meio do trabalho, né? E esse trabalho gera salários, salários geram consumo, né? Gera uma economia girando, né? Numa sinergia de prosperidade. Só que quando a gente tem várias etapas de transformação industrial, né, uma complexidade produtiva, um alto valor agregado, a gente vai ver que isso acaba, né, valorizando. Porque no mundo de hoje, o que é extremamente importante? O que é extremamente importante é tecnologia, inovação, industrialização, né? E isso fica muito gritante quando a gente observa o outro lado da moeda. O Brasil, enquanto país, né, para ele ter prosperidade, ele precisa de uma balança comercial superavitária, sim, mas ele precisa de uma balança comercial que vá, de fato, né, trazer riquezas para dentro do país, beleza? E daí a gente vê lá do outro lado, a gente produz um monte de produtos agrícolas e daí a gente compra um monte de fertilizantes fora do Brasil, tá? Então a gente está se esvaziando de dinheiro comprando fertilizantes de indústrias estrangeiras, combustíveis refinados, vendendo petróleo bruto e comprando combustíveis refinados, comprando produtos industriais, comprando medicamentos, comprando componentes eletrônicos, peças automotivas, produtos químicos, gás natural, ainda que sejamos grandes produtores, máquinas industriais. O que a gente tem aqui? A gente está gerando. O Brasil é ótimo em gerar emprego em outras partes do mundo. A gente está gerando emprego, né? Na China, a gente está gerando emprego, na Alemanha, está gerando emprego nos Estados Unidos. A gente é ótimo gerar empregos em países que não são o Brasil. Então, eu queria colocar aqui algumas coisas para vocês. A gente viu, né, que o que lidera a economia brasileira é o agronegócio. Só que quais são os problemas do agronegócio? Eu não quero que vocês achem que eu estou colocando o agronegócio como inimigo do Brasil, mas para a gente ter essa geração massiva de empregos, e não só empregos, bons empregos, né? Porque a gente tem que pensar naquela dimensão de que a gente quer que os brasileiros tenham uma vida além do trabalho, e bons empregos vão ser o que vão possibilitar isso, né? A flexibilização trabalhista, todo esse contexto, né, acaba fazendo com que hoje tenha uma piada, né? A pessoa se forma em engenharia, a gente diz, vai trabalhar de Uber, né? E daí eu converso com os Ubers, quando eu pego, eles trabalham mais de 12 horas por dia, trabalham 7 dias por semana. Então, a gente tem leis e recursos econômicos. Vou dar só um exemplo aqui, né? A gente tem uma lei que isenta de impostos, uma lei chamada Lei Candir, que isenta de impostos produtos in natura. Ou seja, tá mais fácil, tá mais favorável a gente exportar. E daí a gente pega a cadeia produtiva do agronegócio, a gente tem que comprar fertilizantes de fora, a gente compra maquinário agrícola de fora, a gente... toda a parte logística de comércio são empresas estrangeiras, então o Brasil ele praticamente está só cedendo o solo, e não só o solo, tá? Ele está cedendo o solo e a qualidade dos seus biomas. Aí que entra uma questão, né? Porque vocês vão ver que aqui eu não quero acabar com o agronegócio, mas eu acho que a gente tem que pensar em um país para se desenvolver no caminho da tecnologia, ciência, inovação, industrialização, porque eu acho que o agronegócio ele não tem a complexidade produtiva para ser protagonista, tá? Então, a gente precisa disso. Mas daí tu pode pensar, mas professor, esse papo aí desenvolvimentista, né? Esse papo não é um problema? Um monte de indústria poluindo o Brasil, mas quem é o principal vetor do desmatamento do Brasil? É o agronegócio. Então, para a gente ter as nossas florestas preservadas, o Brasil tem 2% de toda a água doce do mundo. O Brasil tem a maior floresta tropical do mundo. Se eu quero a Amazônia preservada, eu preciso dar alternativas econômicas para o Brasil. E não é exportar in natura, não é pressionar as florestas, nossos biomas naturais para que a gente possa ter essa utilização ali substituir floresta por lavoura e pastagem. Então a gente vai ter a Lei Candir e a gente vai ter o Plano Safra, o plano em que tu tem significativos apoios econômicos para o agronegócio.
a prosperidade do agronegócio depende do Estado, né? Ser um Estado ali, e daí a gente vai ver que dentro disso, né, o agronegócio está muito bem representado na política. Então a gente tem que pensar em quem a gente vota, não somente nos cargos ali majoritários, né, como por exemplo presidente, governador, mas também nos cargos ali do legislativo, beleza? Porque a gente vai ver que o agronegócio está muito bem representado com uma bancada chamada bancada ruralista. E eu vejo que hoje a bancada ruralista defende os interesses desse grande agronegócio que gera... Gente, o agronegócio gera riqueza. Eu trouxe esses dados para comprovar aqui para vocês. Mas ele gera muita riqueza e poucos empregos. Tá entendendo? Então é um dinheiro, né? O agronegócio, ele hoje não tem a capacidade de ter esse protagonismo, que ele é como se fosse um balde, tá? E a riqueza ela vai vindo para cá, só que esse balde, ele tá furado, tá? Ele tá furado embaixo do balde. Então, o que são esses furos? É a falta, né, do Brasil dominar a cadeia produtiva do agronegócio, é a falta da valorização dos produtos agrícolas por causa de mecanismos do comércio internacional. Busque saber como que os subsídios agrícolas dos Estados Unidos e da Europa, que foram discutidos lá na rodada de Doha, né, eles acabam fazendo com que os produtos agrícolas sejam desvalorizados. Que pelo menos fosse valorizado, porque o Brasil, sendo essa grande potência hídrica, responsável por 12% de toda a água doce do mundo, a gente está vendendo a nossa água a um preço muito barato. Eu quero valorizar isso, né? Então, a gente vai ter, né, várias questões que acabam, né, salvando o agronegócio em anos de safra ruim, conseguindo condições financeiras. Então, como é que a gente faz, né, para mudar essa perspectiva? Em vez da gente ter somente um olhar para o agronegócio, a gente poderia se focar mais na parte de indústria, ciência, tecnologia e inovação. E daí a gente vai ter vários outros desafios, né? Como, por exemplo, sendo o agronegócio muito bem representado pela bancada ruralista, talvez para ela não seja tão interessante esse subsídio, né, ser direcionado para o setor mais industrial, né? E a quem interessa que o Brasil não invista tanto em tecnologia, ciência e inovação, não tem um projeto nacional de desenvolvimento, tá? Então a gente vai ver que, por exemplo, hoje a gente vive um cenário de uma alta taxa de juros, né? Uma taxa de juros que vai estar lá em torno de 15%. E daí a gente vai pensar o seguinte: os juros, né? É aquela porcentagem que tu paga, né, quando tu vai conseguir dinheiro emprestado, né? Não só como pessoa física, mas como pessoa jurídica. Então, se a gente tem uma alta taxa de juros, o dinheiro está caro, tá? Então vamos supor que eu quero abrir um empreendimento, vou precisar de 100 mil para o empreendimento. Esse meu empreendimento, ele vai ter que dar muito certo para que eu possa pagar esse dinheiro emprestado a contento. Então eu fico cada vez mais distante de eu conseguir empreender, sei lá, ter uma indústria, ter uma loja ou algo que vá gerar realmente empregos. A alta taxa de juros, ela desencoraja empreendimentos reais que vão gerar empregos, vão gerar riqueza, né? E ao mesmo tempo, né, a gente vê o problema da habitação no Brasil. Né? A gente tem que olhar mais para outros países que conseguiram resolver esse problema. Na China, 97% dos habitantes têm casa. É comum pessoas que têm 30 anos, né, assim, da minha faixa etária, terem casa própria. Né? Normalmente as pessoas da minha idade que têm casa própria, elas têm uma casa própria e uma dívida de 30 anos em que elas vão pagar 2 vezes o valor da casa. Então, a gente tem que pensar que países solucionaram problemas que a gente ainda tem. Que países hoje lideram a corrida tecnológica mundial? Então, essa alta taxa de juros, ela desfavorece empreendimentos, ela torna mais difícil alguém comprar uma casa, alguém comprar um carro. Ah, mas eu só queria comprar uma televisão, mas o que eu consigo pagar de parcela é tanto. Né? E as pessoas acabam ficando cada vez mais distantes de poder, né, ter acesso ao consumo. E o acesso ao consumo é essencial para que essa roda possa girar. E daí a gente vai ver, tá, mas a quem interessa essa alta taxa de juros? Bom, se está ruim para mim, que quero ter uma casa, quero ter um carro, quero financiar um empréstimo para poder ter um empreendimento, para quem que fica bom? Para o capital rentista. Ou seja, pessoas que
por meio do sistema financeiro, vão gerar riqueza, né? Não posso nem chamar de gerar riqueza, mas vão conseguir, por exemplo, 1% ao mês, né, de rendimentos assim em média. Então, por exemplo, vamos pegar uma situação hipotética aqui. Vou até compartilhar para ficar um pouco mais didático. Vamos supor que eu tenho R$1 milhão, consegui juntar ali. Peraí. Deixa eu ver se compartilhou. Agora vai. Vamos supor que eu tenho R$1 milhão. Deixa eu abrir aqui uma telinha nova. Será que dá para abrir um empreendimento industrial para gerar empregos? Tá? Será? Eu acho que sim, né? Algum tipo de processo industrial para ganhar dinheiro, pode, né? Se tu já tem esse R$1 milhão. Mas uma vez que eu tenha R$1 milhão e eu tenho a possibilidade ali de ganhar 1% ao mês, esse 1% ao mês, que ele é garantido com uma alta taxa de juros, ele vai fazer com que eu possa, a partir desse dinheiro, tirar R$10 mil por mês. E daí eu te pergunto, por que alguém vai se incomodar com um empreendimento que vai precisar de uma sede, vai precisar de trabalhadores, vai precisar de administração, vai ter que se preocupar com legislação trabalhista, com legislação tributária, se pode simplesmente deixar esse dinheiro rendendo? Então, a gente vai ver que a gente tem um cenário favorável ao capital financeiro e desfavorável ao capital produtivo. E daí a gente pensa, e os subsídios que poderiam ser dados às indústrias, que poderia ser dado à tecnologia? Porque pensa, né, que a gente precisa de um desenvolvimento, né, de uma soberania tecnológica. Cada vez que eu ando na rua e eu vejo aquele monte de carro, o brasileiro compra carro, o brasileiro gosta de carro, e não tem um carro de marca brasileira, de marca nacional. Isso aí tem a ver, inclusive, com uma legislação lá da época do FHC, que ele disse que para a empresa ser considerada nacional não precisa ter um mínimo de capital nacional. Então a soberania tecnológica é a gente pensar que, ainda que hajam indústrias automobilísticas no Brasil, né, como tem Volkswagen, como tem Chevrolet, né, General Motors, como tem BYD, Mercedes, Volvo, né, essas indústrias elas acabam sendo legítimas montadoras. Elas recebem todas as peças ali pré-prontas e montam o carro. Então elas estão aqui muito mais para fazer um esquema de desvio de impostos, né, para poder ter uma vantagem competitiva maior e não por realmente ser vantajoso produzir no Brasil. Tá? Então essa soberania tecnológica envolve a gente pensar que tecnologias a gente produz aqui, né? Como que a gente pode ter um desenvolvimento tecnológico, porque pensa, quais vão ser os empregos bem remunerados na indústria, né? Em centros de pesquisa, porque pensa assim, a gente volta àquela velha questão que começamos a falar. Se em vez da gente vender minério de ferro, a gente vender automóveis feitos de ferro, né? Se em vez da gente vender nióbio, né, a gente vender aeronaves feitas a partir de nióbio, e se em vez da gente vender terras raras, a gente fazer o que a China fez no passado, que ela descobriu a forma de beneficiar as terras raras para poder de fato utilizar na indústria eletroeletrônica, né? O Brasil hoje tem uma matriz de produção de eletricidade que é praticamente 70% limpa. A gente tem, né, um cenário favorável para receber as indústrias, né? Quer dizer, hoje a gente não tem, mas a gente pode criar esse cenário favorável, só que isso precisa de política econômica. Isso vai precisar negociar no início, isso vai gerar, né, inimizades, isso vai fazer com que a gente tenha que entrar em algumas disputas. Então a gente vai da soberania tecnológica, só que para a gente alcançar ela, a gente vai precisar de mais soberania nacional. Então a gente volta para o cenário macro e olha para o mundo de hoje. Os Estados Unidos se envolvendo numa guerra com o Irã, a Rússia se envolvendo com uma guerra na Ucrânia. Essas guerras, né, estão se mostrando basicamente um brete, né, não estão levando a lugar nenhum, mas estão mostrando que aquela hegemonia de poder dos Estados Unidos
não é tão hegemônica assim. Hoje a China já é o país mais que faz mais comércio do mundo. Hoje, né, a gente já tem uma possibilidade de ter um multilateralismo um pouco maior, ou seja, de ter uma relação mais direta entre os países e de poder ter parcerias para poder alcançar essa tecnologia. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa fazer as parcerias certas e pensar muito na nossa indústria de defesa, tá? Por quê? Porque o cenário que se apresenta hoje, quando o Brasil começar a caminhar no sentido do seu desenvolvimento tecnológico pleno e eventualmente tem que enfrentar algumas barreiras protecionistas, né? Ter que criar algumas barreiras, isso vai incomodar algumas potências, especialmente, né, nesse cenário que a gente está vivendo. Então, para a gente poder conquistar tudo que a gente precisa em termos de país, a gente vai ter que tomar algumas decisões de política econômica. Como garantir esse caminho? O Brasil vai ter que ser um país cada vez mais soberano. Soberano nas suas decisões políticas. Para ser soberano, o país tem que ter uma capacidade de defesa. O Brasil não precisa ter uma indústria de ataque, mas precisa ter uma efetiva capacidade de defesa. E a gente não precisa daquele viralatismo de achar, não, mas a gente tem que ceder para os outros países. Rapaziada, cai na real, o Brasil é um país de 200 milhões de habitantes. O Brasil ele não precisa ceder para todo mundo. Qualquer grande potência do mundo enxerga o Brasil como uma potência estratégica, tá? Então qualquer outra potência do mundo vai ver, não, precisamos pensar no mercado brasileiro. Só que a gente tem que colocar mais condicionantes para entrar no mercado brasileiro. A gente aceita ser simplesmente um país agroexportador e nem sequer dominar a cadeia produtiva do agronegócio. A gente aceita ser um país que não tem sequer uma indústria automobilística nacional, né? Mas eu percebo que junto com esse movimento que a política econômica vai ter que fazer, a gente precisa de um movimento nacional de realmente valorizar esses produtos que vão ser feitos, valorizar essa indústria nacional, valorizar o que realmente consegue gerar riqueza. Então, isso passa pela educação, tecnologia, ciência, inovação, para a gente poder ter industrialização. Hoje, o Brasil vive uma fuga de cérebros, né? As pessoas mais qualificadas do Brasil acabam muitas vezes atuando em empresas estrangeiras, em centros de pesquisa estrangeiros, em universidades estrangeiras. Será que o Brasil não pode aqui dentro, né, fazer com que esses talentos contribuam para o desenvolvimento da nação? Só que essa matriz exportadora in natura não vai levar a isso. Então, temos mais possibilidades. E outra questão que é importante colocar, que é vista como um paradigma, é o tal do teto de gastos. Ou seja, isso limita investimentos de possibilidade do Brasil ser uma potência maior, porque todas as grandes potências econômicas e industriais, elas são deficitárias, né? Os Estados Unidos é muito deficitário, a China é muito deficitária, só que a questão não é ser ou não ser, a questão é investir certo, né? A gente ter um certo déficit ali fiscal, no sentido de gastar um pouco mais do que ganha, mas investindo em setores estratégicos por um tempo, é um passo necessário para o desenvolvimento nacional. Só que hoje, né, a gente fica com uma limitação de orçamento, né? Hoje a gente fica com uma limitação de orçamento. Então a gente tem que pensar em desenvolvimento nacional, tecnologia, defesa e eu sei que hoje, né, uma das pautas que mais mexe com a população brasileira é a pauta da segurança pública. É horrível não poder se sentir tranquilo nas ruas, não poder, né, andar. Tem gente que sai com 2 celulares, né? Isso mexe muito com as pessoas e comigo também. Só que a gente não pode, né? A gente não pode pensar em uma segurança, em melhorar a segurança pública só por meio das forças de segurança, sem pensar em ter um país cada vez mais próspero, porque eu vejo que as coisas caminham junto, né? As forças de segurança, o sistema prisional, a forma que o sistema carcerário existe hoje só retroalimenta cada vez mais o crime, né? O sistema carcerário está alinhado para que o pequeno criminoso ele ali passa a integrar grandes redes criminosas a nível nacional, a nível internacional. Então, tudo isso passa pela questão econômica, né? E tudo isso vai ter que passar pela questão da educação, porque hoje, né, o Brasil já não consegue
né? Aquela piada do engenheiro que virou Uber, né? O Brasil já não consegue abrigar os seus talentos em oportunidades nacionais, né? Tem um engenheiro que virou Uber e tem vários engenheiros que eu conheço que viraram analistas de investimentos, porque eu até escutei esses dias, né, sobre a bancada BBB, né? Que é a bancada das bets, dos bilionários, das bets bilionários e do... Depois eu vou lembrar. Mas a gente vai ver que, basicamente, hoje a gente tem uma bancada muito bem representada no sistema financeiro. Então, esse sistema financeiro, ele não gera bons empregos no país e não gera desenvolvimento a nível nacional. Então, a gente está vendo, né, um processo de concentração de renda, um processo que afasta cada vez mais nós da prosperidade. Então, quando eu for procurar candidatos, então eu estou fazendo esse vídeo num momento em que eu ainda tenho um afastamento, né, de tipo assim, não precisar falar de candidatos, podemos falar em outro momento, mas eu vou procurar candidatos que me falem em ciência, inovação, industrialização, em defesa nacional, em soberania nacional, em valorização do que é nosso, gerando empregos dentro do Brasil e não só o que já existe, né? Então, o agronegócio está muito bem abastecido ali de mecanismos financeiros para se retroalimentar, mas a gente tem que entender que o agronegócio não tem a complexidade produtiva para ser protagonista. Porque essa lei Candir, por exemplo, favorece que se exporte in natura. A gente precisa transformar as coisas dentro do Brasil, precisa ser mais benéfico isso, né? Precisa ser mais, a gente tem que criar políticas econômicas para fazer o contrário, para favorecer a gente exportar produtos de alto valor agregado. E a gente tem um longo caminho para isso, mas todo longo caminho começa com o primeiro passo. Eu fiquei pensando, né? Eu nunca fiz nenhum vídeo sobre isso, eu fiquei pensando, eu posso não fazer e as coisas vão continuar como estão, eu posso fazer e as coisas vão continuar como estão, mas pelo menos eu conversei com uma, duas, três, quatro, cinco pessoas para ver o que elas pensam, né? Eu não sou o dono da verdade, eu não tenho mais absoluto conhecimento, mas eu sei que é importante a gente dialogar e é isso que eu enxergo hoje, né? O que a gente precisa para garantir o caminho, pensar no Brasil, um país cada vez mais soberano, né? Um país que não precisa andar pedindo desculpas para ninguém, foi mal, sorry, né? A gente não precisa, a gente tem que negociar com quem realmente trouxer propostas benéficas para nós e não ficar se humilhando com ameaças econômicas que existe mais. O mundo vai ser cada vez mais favorável ao multilateralismo, tá? A gente está vendo um processo ali de decadência dos Estados Unidos, quem sabe a própria OTAN está rachando, mas o Brasil vai ter que seguir firme investindo na indústria de defesa para conseguir bancar esse caminho de soberania nacional e tecnológica. Beleza? Então, rapaziada, me contem aí nos comentários o que vocês acham sobre isso, como que vocês veem, né? Assunto para os próximos vídeos. A gente vai ter que falar de candidatos, né? Quem é que fala? Então, eu estou falando antes de pensar em candidato qualquer, para a gente depois ver ali nas propostas quem é que realmente fala sobre isso. E a questão, né, dessa política de coalizão. Não basta a gente pensar só em presidente, tá? A gente tem que pensar em todas as pessoas que a gente coloca no legislativo. Então, eu vejo que tem uma grande cortina de fumaça que acaba nos afastando das questões que realmente importam, pensando no desenvolvimento nacional. Essa cortina de fumaça, né, ela vem de todas as acusações de um lado, acusações de um outro. Então, a gente vai ver que hoje se discute muito coisas pouco importantes e é lacração de um lado, é lacração do outro. Então, vamos pensar, né, que tem coisas mais importantes para a gente refletir. E eu acho que essa reflexão é só um início, que a gente pode continuar em próximos momentos para a gente entender cada vez melhor o Brasil. Então, me xinguem nos comentários, me elogiem, diga sobre o que vocês querem ouvir, beleza? Então, hoje eu vejo uma possibilidade do Brasil a nível internacional, a nível global, poder se colocar cada vez mais. Mas se colocar vai envolver também essa superação de uma matriz de exportação apenas de commodities.
né? Então, o Brasil tá bom para banqueiros, betes, né, e bilionários. Lembrei o terceiro B, tá? Mas ele não tá bom para a grande maioria do povo. Então é só vocês andarem nas ruas. Pergunta se uma pessoa que ganha um salário mínimo consegue pagar um aluguel. Pergunta se ela consegue, né, comprar. As pessoas estão se virando. O brasileiro é um povo lindo, né? Um povo que tem um instinto de sobrevivência, né? Então, só que a gente vive uma desigualdade gigantesca. Pensando nacionalmente, a gente tem um caminho, uma possibilidade, beleza? Então, vamos juntos construir esse caminho e pensando que a gente tem que ser cada vez mais nacionalista, beleza? Então, só um primeiro início e vamos que vamos. Um abraço.